Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira, 13 de março de 2026. Terceira semana da Quaresma. Primeira leitura. Leitura da profecia de Oséias 14, 2, 10. Assim fala o Senhor Deus. Volta, Israel, para o Senhor, teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor. Diz-lhe, livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos, a produtos de nossas mãos, em te encontrará o órfão misericórdia. Hei de curar sua perversidade e me será fácil amá-los, deles afastou-se a minha cólera. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos hão de estender-se, será seu esplendor como o da oliveira, e seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo, e florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. Que tem ainda Efraim a ver com ídolos? Sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como cipreste sempre verde, de mim procede o teu fruto. Compreenda estas palavras o homem sábio, reflita sobre elas o bom entendedor. São retos os caminhos do Senhor e por eles andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 80. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Eis que ouço uma voz que não conheço, aliviei as tuas costas de seu fardo, cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Na angústia a mim clamaste e te salvei. De uma nuvem trovejante te falei, e junto às águas de Meriba te provei. Ouve, meu povo, porque vou te advertir. Israel, se quisesses me escutar. Em teu meio não exista um Deus estranho nem adores a um Deus desconhecido. Porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da rocha o fartaria. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Evangelho. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Convertei-vos, nos diz o Senhor, está próximo o reino de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos 12, 28b, 34. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência, e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. O trecho final do livro de Oséias nasce no contexto do Reino do Norte, Israel, Efraim, no século VIII a.C., marcado por grande instabilidade política, pressão militar externa e profunda crise religiosa. Geograficamente, Israel situava-se entre grandes potências do crescente fértil, especialmente a Assíria, cuja expansão ameaçava constantemente a sobrevivência do povo. Politicamente, os reis buscavam alianças militares e diplomáticas para se proteger, confiando mais em cavalos, exércitos e tratados do que no Senhor. Socialmente, essa insegurança favorecia injustiças, exploração dos pobres e ruptura da solidariedade comunitária.
Cultural e religiosamente, o sincretismo era evidente. Práticas do culto a Baal e a fabricação de ídolos conviviam com a fé já vista, esvaziando a aliança. É nesse cenário que Oséias proclama um apelo apaixonado à conversão. Volta, Israel, para o Senhor, teu Deus, mostrando que a verdadeira causa da queda não é apenas política ou militar, mas espiritual, fruto do pecado entendido como infidelidade à aliança. A linguagem do texto reflete profundamente o ambiente agrícola da região. Imagens como orvalho, lírio, oliveira, cedros do Líbano, trigo e videira falam de fertilidade, estabilidade e vida plena, bens preciosos numa terra dependente das chuvas e da regularidade das estações. Ao dizer, serei como orvalho para Israel, Deus se apresenta como a fonte silenciosa, constante e gratuita da vida, em contraste com a aridez causada pela idolatria e pela autossuficiência política. A afirmação, a Assíria não nos salvará, é teologicamente forte. Ela rompe com a lógica geopolítica dominante e reafirma que a salvação não vem das potências humanas nem das obras das próprias mãos, mas da misericórdia de Deus, que acolhe até o órfão, símbolo dos mais vulneráveis da sociedade. Teologicamente, o texto expressa o coração da mensagem de Oséias. A conversão não começa com ritos vazios, mas com a palavra sincera que reconhece o pecado e confia na misericórdia divina. O fruto de nossos lábios antecipa uma espiritualidade interiorizada, na qual o louvor e o arrependimento substituem sacrifícios meramente externos. Deus não apenas perdoa, mas cura a perversidade e ama livremente, porque sua ira não é definitiva. A declaração final, sou como cipreste sempre verde, de mim procede o teu fruto, afirma com clareza que toda a fecundidade espiritual e histórica do povo depende da permanência em Deus. Os caminhos do Senhor são retos, eles conduzem a vida para os justos, mas se tornam ocasião de queda para quem insiste na infidelidade. Na liturgia atual da Igreja, essa leitura ressoa fortemente como chamado permanente à conversão, especialmente em tempos penitenciais como a Quaresma, mas também ao longo de todo o ano litúrgico. Ela dialoga com a teologia bíblica da misericórdia, que encontra sua plenitude em Cristo, no qual Deus cura definitivamente a infidelidade humana e oferece uma vida nova. A imagem do orvalho pode ser lida à luz da ação discreta e eficaz da graça, que age nos sacramentos, na palavra proclamada e na vida comunitária, fazendo florescer aquilo que parecia seco. Assim, a liturgia atualiza essa palavra antiga, não como memória distante, mas como apelo vivo dirigido à Assembleia reunida, voltar-se continuamente para o Senhor, renunciando às falsas seguranças que cada época constrói. Pastoralmente, o texto convida comunidades e fiéis a um exame sincero das próprias idolatrias contemporâneas. Hoje, a Assíria pode assumir a forma do poder econômico, do tecnicismo, do consumismo desenfreado, ou da confiança absoluta em estratégias humanas, mesmo dentro da vida eclesial. A aplicação prática passa por favorecer uma pastoral que ajude as pessoas a encontrar palavras para falar com Deus, isto é, a rezar com verdade, a reconhecer fragilidades e a confiar na misericórdia. Também implica promover relações comunitárias mais justas e solidárias, onde os órfãos de hoje, os descartados, feridos e sem voz, encontrem acolhida. Assim como uma oliveira frondosa e uma videira fecunda, a Igreja se torna sinal visível de que, quando o povo volta ao Senhor, é Ele quem faz brotar vida nova e duradoura. Em profunda sintonia com a primeira leitura de Oséias, o Salmo 80, 81, retoma a lógica da aliança a partir da memória salvífica e da escuta obediente. O Salmo situa o povo diante de um Deus que fala a partir da experiência concreta da libertação. Arranquei-te da terra do Egito, recordando que a identidade de Israel nasce da iniciativa gratuita de Deus, não de suas conquistas. Assim como em Oséias, o Senhor denuncia a ilusão das alianças políticas e dos ídolos fabricados. O Salmo insiste que não pode haver Deus estranho no meio do povo,
pois toda idolatria rompe a relação filial com o verdadeiro libertador. A referência às provações no deserto, às águas de Meriba e à voz que adverte, mostra que a crise atual de Israel não é inédita, mas expressão recorrente da dificuldade humana de confiar e escutar. A promessa final, trigo em abundância e mel da rocha, ecoa diretamente as imagens de fecundidade de Oséias, revelando que a escuta fiel é o caminho para a vida plena. Liturgicamente, o refrão "Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus" transforma-se num chamado atual à assembleia. Reconhecer, à luz da palavra, que a surdez espiritual continua sendo a raiz da infidelidade. Pastoralmente, o Salmo convida a igreja a cultivar uma espiritualidade da memória e da escuta, ajudando os fiéis a relerem sua própria história à luz da ação libertadora de Deus e a discernirem quais deuses desconhecidos hoje ocupam o lugar que pertence somente ao Senhor, impedindo que experimentem a verdadeira saciedade que só Ele pode oferecer. O diálogo entre Jesus e o mestre da lei no Evangelho acontece em Jerusalém, nos últimos dias do ministério público de Jesus, num contexto geográfico e político marcado pela dominação romana e por fortes tensões internas no judaísmo do século I. A cidade era o centro religioso de Israel, com o templo como coração da vida cultural, econômica e social. Culturalmente, os mestres da lei eram responsáveis por interpretar a Torá e orientar o povo em meio a uma multiplicidade de preceitos. A tradição rabínica contava centenas de mandamentos, o que tornava legítima a pergunta sobre qual seria o mais importante. Religiosamente havia um risco constante de reduzir a fé a uma observância legalista, centrada em sacrifícios e ritos, muitas vezes desvinculada da vida concreta e da justiça. Nesse cenário, a pergunta dirigida a Jesus não é apenas teórica, mas profundamente existencial. Trata-se de discernir o núcleo da relação com Deus em meio a um sistema religioso complexo. A resposta de Jesus retoma o coração da fé de Israel, o Shema Deuteronômio 6, 4, 5, proclamado diariamente: "Ouve, ó Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor." Ao unir esse mandamento ao amor ao próximo, Levítico 19, 18, Jesus realiza uma síntese teológica decisiva, mostrando que não há verdadeira fidelidade a Deus sem uma relação concreta de amor com o outro. No contexto social da época, marcado por divisões entre puros e impuros, justos e pecadores, essa união era profundamente provocadora. Amar a Deus com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e toda a força significa uma entrega total, que envolve afetos, inteligência, vontade e ação. E amar o próximo como a si mesmo rompe qualquer espiritualidade intimista ou ritualista. O reconhecimento do mestre da lei, ao afirmar que esse amor vale mais do que holocaustos e sacrifícios, revela uma abertura interior rara naquele ambiente de disputas religiosas e aproxima-se da crítica profética já presente em Oséias. Teologicamente, esse evangelho dialoga diretamente com a primeira leitura e com o Salmo, pois reafirma que a essência da aliança não está nos ídolos, nas seguranças humanas ou nos ritos vazios, mas numa relação viva de amor e escuta. Quando Jesus diz ao mestre da lei: "Tu não estás longe do reino de Deus", ele indica que o reino não é apenas uma realidade futura, mas uma experiência que começa quando o coração humano se alinha ao amor de Deus e do próximo. Na liturgia atual, esse texto ocupa um lugar central porque recorda à Assembleia que toda celebração, especialmente a Eucaristia, só é autêntica quando conduz à caridade. A palavra proclamada e o sacramento celebrado exigem coerência de vida, integrando fé, culto e compromisso concreto com os irmãos. Pastoralmente, o Evangelho desafia a Igreja a formar consciências capazes de ir além de uma prática religiosa meramente formal. Em contextos urbanos e plurais como o de hoje, onde muitos vivem uma fé fragmentada ou reduzida a momentos pontuais, o ensinamento de Jesus convida a recentrar tudo no essencial, amar a Deus com inteireza e traduzir esse amor em relações justas, solidárias e misericordiosas.
Na prática pastoral, isso implica comunidades que valorizem a escuta da palavra, promovam a formação integral da fé e incentivem gestos concretos de amor ao próximo, especialmente aos mais vulneráveis. Assim como no encontro entre Jesus e o mestre da lei, a Igreja ajuda homens e mulheres de hoje a se aproximarem do reino de Deus, não por acumular observâncias, mas por viverem o amor como critério último da vida cristã. Irmãos e irmãs, à luz dessas leituras, percebemos que o fio que as une é o convite a voltar o coração para Deus para que a vida, pessoal e social, volte a florescer. Oséias recorda que somente no Senhor o povo encontra raiz, sombra e fruto. O Salmo insiste que a escuta fiel é condição para experimentar libertação e abundância. E o Evangelho revela na palavra de Jesus que o amor total a Deus se comprova no amor concreto ao próximo. Essa unidade ilumina de modo especial o tema da campanha da Fraternidade 2026, Fraternidade e Moradia, pois Deus, que deseja morar com o seu povo, não aceita uma fé dissociada da dignidade humana. Amar a Deus de todo o coração implica comprometer-se para que nenhum irmão viva sem casa, sem acolhida e sem lugar na sociedade, porque o próximo sem moradia revela hoje o rosto do Deus que pede conversão. Assim, esta liturgia nos provoca a transformar a escuta da palavra em gestos concretos, construir comunidades que sejam casa para todos, defender políticas e atitudes que garantam moradia digna e testemunhar no cotidiano que o reino de Deus se aproxima quando a fé se traduz em fraternidade vivida. Oremos, Senhor Deus da vida, Tu nos chamas a voltar quando o coração se dispersa e a esperança parece cair por terra. Tu conheces nossas fugas, nossos ídolos silenciosos e as seguranças frágeis que erguemos com as próprias mãos. Ainda assim, nos atrais com ternura e prometes curar nossas feridas, fazendo-nos florescer novamente. Sê para nós orvalho suave na aridez dos dias, raiz firme quando tudo parece instável, sombra acolhedora para os cansados do caminho. Ensina-nos a escutar a Tua voz no meio do barulho do mundo, a recordar que foste Tu quem nos libertaste e aliviaste nossos fardos. Que não endureçamos o coração nem fechemos os ouvidos às Tuas advertências cheias de amor. Dá-nos a graça de reconhecer que só em Ti há pão verdadeiro, só de Ti vem o fruto que sacia, só em Ti encontramos a casa onde a vida pode repousar em paz. Jesus, palavra viva do Pai, Tu nos revelas que amar é o centro de tudo, amar a Deus com inteireza e amar o próximo sem medidas. Purifica nossa fé para que não se reduza a gestos vazios, mas se torne oferta concreta de cuidado, justiça e compaixão. Aproxima-nos do Teu reino, fazendo de nossos pensamentos, escolhas e relações um espaço onde o amor se torne visível e fecundo. Espírito Santo, conduz-nos como igreja em caminho de conversão, para que sejamos sinal de fraternidade no mundo. Que nossas comunidades sejam casa aberta, mesa partilhada e abrigo para quem vive sem teto, sem voz ou sem esperança. Sustenta-nos para que, vivendo o amor que vem de Deus, possamos construir, já aqui, um reflexo da morada definitiva onde Tu nos esperas. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.